Olá, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva e comunicação com tarôs, oráculos, astrologia. Hoje com a leitura de fluxo lunar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do que tem acontecido no céu. Tem bastante coisa acontecendo, bastante coisa que acontece especificamente amanhã. Então, nessa leitura, eu começo falando sobre astrologia, como está o céu do momento, o que vai acontecer nesses próximos dias, e depois eu faço uma leitura geral com oráculos lunares para saber o que toda essa movimentação astrológica vem trazer para a gente na próxima semana. Eu deixo tudo listado na legenda do vídeo, tem a minutagem de que parte eu começo a falar de astrologia, aonde estão as leituras, quais os recados finais. Então, se você quiser ir direto para as cartas, é só ir na legenda. Se você quiser ficar aqui comigo, escutar a astrologia, saber o que está acontecendo no céu, pode ficar por aqui também. E eu gosto muito de começar esse vídeo falando o quanto é importante que a gente conheça o mínimo, só um pouquinho do nosso mapa astral. A gente não precisa saber interpretar o mapa astral, mas é bacana que a gente saiba que planeta está em cada signo, aonde que esses planetas estão na nossa mandala astrológica, em que casa astrológica, cada casa astrológica do mapa astral representa um setor da nossa vida, e quando a gente sabe um pouquinho do que está acontecendo ali no nosso mapa astral, a gente consegue pegar todas essas previsões, todas essas informações astrológicas e projetar na nossa própria vida. Então, a gente tem um eclipse solar, que é o ponto principal dessa mensagem, acontecendo em Leão. Então, se Leão está na minha casa 1, fala sobre como eu projeto a minha personalidade no mundo, o que eu busco desenvolver na minha realidade. Se Leão tá na minha casa dos relacionamentos, significa que os aspectos desse eclipse vão acontecer nas minhas relações de parceria a longo prazo, sócios, casamentos, namoros longos. Se Leão tá na minha casa do trabalho, isso vai reverberar no meu trabalho. Então, por isso que é bacana a gente conhecer nosso mapa astral. Então, por isso, eu deixei na legenda também um link que você consegue gerar a mandala do seu mapa astral. Você não vai ter uma leitura ali explicando ponto a ponto do seu mapa astral, mas você vai conseguir saber que signo tá na casa 1, que signo tá na casa 2, aonde que Marte tá, se Mercúrio tá na sua casa de trabalho, se Mercúrio tá na sua casa de comunicação. E aí, para você não ficar um pouco perdido nisso, eu deixo no primeiro comentário fixado o que significa cada casa astrológica, mais ou menos o que cada planeta traz pra gente, não para você interpretar, mas para você pegar toda essa informação que eu vou passar aqui e conseguir projetar na própria vida e absorver o máximo dessa leitura e dessa análise. A ideia não é que você saiba só o que está acontecendo no céu, mas como este céu pode impactar do ponto de vista energético na sua vida, tá bom? Trazendo energias positivas, energias negativas, alguns conflitos, alguns obstáculos, em que setor da sua vida, você vai conseguir encaixar tudo isso de uma forma bem melhor, tá? Então agora, essa primeira parte, eu começo falando sobre astrologia e a gente vai entender um pouquinho de tudo que está acontecendo no céu nesse momento. Bom, mas para compreender esse céu astrológico, a gente vai entender um pouquinho do background, o que está acontecendo, né, na astrologia neste momento. Então a gente está com Sol em Leão, a gente está na temporada de Leão, a temporada que as pessoas que nasceram no signo de Leão fazem aniversário, e a gente sabe que ao longo do ano, conforme o Sol vai passando pelos signos e iluminando ali cada signo do zodíaco, ele traz com mais força a energia, a potencialidade e a personalidade daquele signo para todos nós, mas também evidencia a casa astrológica onde você tem aquele signo no mapa. Então, quando a gente fala da temporada de Leão, a gente fala de uma energia que faz com que a gente vá em busca de desenvolver novos projetos, de iniciar coisas novas no nosso trabalho ou de colher os frutos daquilo que a gente já semeou. Então, é sempre uma época do ano que a gente vai olhar mais pra gente, que a gente vai estar mais vaidoso, não esteticamente, mas em todos os sentidos. No sentido de querer ter um reconhecimento na minha carreira, nas minhas parcerias, naquilo que eu faço pro outro, naquilo que eu gero pro mundo, naquilo que eu sou pro mundo, naquilo que eu projeto para todas as pessoas. Então, uma época do ano que a gente sempre busca mais fazer o que eu tô com vontade, ir para onde eu gosto, visitar lugares que eu acho bonito, encontrar com pessoas que me fazem bem. Então é uma época do ano que a gente costuma resgatar muito isso, que é a energia ali na sua polaridade mais positiva de Leão. Tem também aspectos ruins, onde a gente encontra um autoritarismo, alguma coisa, mas a temporada de Sol em Leão é uma temporada bacana de colher os frutos daquilo que a gente plantou. A gente está nesse momento. Para completar um pouquinho mais, a gente tem Júpiter que entrou no dia 30 de junho no signo de Leão. Júpiter fica mais ou menos um ano em cada signo. Então, de agora até maio, junho do ano que vem, Júpiter estará em Leão, evidenciando, trazendo boa sorte. Júpiter é o benéfico do zodíaco, né? Ele traz a boa sorte, ele traz a colheita, ele traz a expansão, ele traz o retorno de tudo aquilo que você já fez e plantou num signo de Leão, que também traz essa energia. Então, potencializa muito mais
essa força na nossa vida de uma forma geral. Então é neste momento que a gente quer expandir para o mundo algum talento que a gente tem, que a gente quer modificar, que a gente quer trazer coisas novas na nossa carreira, que a gente quer evidenciar todo o nosso potencial em qualquer área da nossa vida, seja dentro dos nossos relacionamentos, seja dentro das nossas amizades, na nossa família, em harmonia com as pessoas. Então o aspecto astrológico já estava bom nesse sentido. Mas a gente sabe que muitas vezes, para o jardim ficar florido, para a gente ficar satisfeito ali com o que a gente tem que aparar algumas arestas, a gente tem que retirar algumas plantas ali que já não estão mais florescendo, para que tudo aquilo que a gente faz na nossa vida possa continuar cada vez mais próspero. E eu acho, na minha opinião, é um pouquinho isso que esse eclipse vem trazer. A gente entra numa fase de lua nova em Leão, que é onde esse eclipse acontece. Então a lua nova, ela sempre vai trazer aspectos de uma coisa nova, uma novidade, uma coisa bacana que chega na sua vida. Sobre esse aspecto de Leão, pode ser a recompensa de algo que você já fez, o reconhecimento de uma pessoa por você, seja profissionalmente, emocionalmente, seja de amizade, não importa. Então você recebe alguma coisa nova chega para você, uma informação, uma atitude, uma proposta, uma oportunidade, o que quer que seja, sobre esse aspecto de trazer um reconhecimento de algo que você fez, ou você querendo fazer isso, você querendo fazer esse movimento. Então essa lua nova sempre traz esse aspecto, em todos os sentidos da nossa vida. E aí nesta lua nova a gente tem um eclipse solar total. O eclipse solar total é quando a sombra ali da lua vai tampar o brilho do sol. Então é quando a gente percebe quais são as sombras do nosso ego, porque Leão também fala de ego, de querer ser reconhecido, de querer ser validado. E como eu falei, quando o Leão não está na sua energia mais iluminada, ele tem um outro aspecto dele, que é aquela pessoa que ela quer ser melhor que as outras, que ela quer parecer que ela tem um destaque maior em alguma coisa, que ela quer ser reconhecida por algo que alguém não fez muito bem para ela, ou alguém que não reconheceu o trabalho dela, ou uma pessoa que acha que só o aspecto e só as verdades dela são as que importam. Não tô falando aqui sobre pessoas, tá? Tô falando sobre situações de uma forma geral, você não ser reconhecido no seu trabalho por uma coisa que você fez. Então, a sombra de Leão é um ressentimento, é uma energia não muito positiva em relação a não receber o retorno de tudo aquilo que você investe, independente da área que seja. Então, esse eclipse ele vai trazer uma visão bem clara de o que sombras do nosso ego, eu não quero parecer menor, eu não quero perder, eu não quero... Que aspecto desse pode estar impedindo você de seguir em frente e tentar conquistar alguma coisa? Vou esclarecer. É como se eu quero mudar de carreira. Eu quero desenvolver uma nova coisa. Mas eu já sou minimamente ali estável e bem sucedido na minha carreira. E aí eu tenho medo de fazer essa transição e não ser tão valorizado quanto. O que as pessoas vão pensar? Será que eu vou lidar bem com mudar de carreira e fazer uma outra atividade que eu também gosto, mas não ser tão reconhecido e estável quanto eu sou hoje em dia? Não é sobre a estabilidade, é sobre o reconhecimento. Então eu quero voltar a falar com uma amizade, mas e se essa amizade não ligar para mim, não quiser falar comigo, me desnobar de alguma forma? E aí você pode falar um familiar que você brigou, uma relação que você perdeu, não importa. Vem muito aquele aspecto de, mas e se eu for falar e essa pessoa não falar comigo? Ou, e se eu for colocar um ponto e a pessoa diminuir? E aí, por este medo de não ter o seu sentimento validado, reconhecido, a sua postura, a sua procura, o seu movimento validado e reconhecido, você prefere não fazer. E eu acho que esse eclipse, um aspecto desse eclipse, ele traz isso. A gente vai enxergar com muita clareza todos os passos que a gente está deixando de dar com medo do que vai parecer, de como as pessoas vão receber isso. Então, o ponto que esse aspecto ressalta é: seja, faça, vá. Não no sentido de ação imediata, mas ele vai te trazer clareza sobre isso, do porquê não há esse movimento. Então, é uma pessoa que tem lá a sua vida normal, estável, mas que sempre teve uma paixão muito grande por pintura, que pinta quadros belíssimos e nunca teve coragem de mostrar isso para ninguém. Ou uma pessoa que gosta muito das suas amizades, vive dando jantares, vive reunindo os amigos, mas que percebe que não é tão bem recebido por esses amigos. Então, essa pessoa ela não quer falar sobre isso com medo de como as pessoas vão reagir. Então, esse eclipse ele vai trazer uma energia, uma comunicação. Como ele acontece numa lua nova, pode ser uma notícia, uma comunicação, uma conversa, uma postura, uma situação que acontece que deixa muito claro para você o porquê você não consegue agir de uma forma clara e direta em relação a alguma coisa que você acredita dentro de você mesmo, mas está com muito medo de como as pessoas de fora vão receber. A energia desse céu, ela continua se desenvolvendo, e aí a gente tem 2 pontos intermediários que fomentam esse céu, que são trígonos. Acontece um trígono entre Netuno e Mercúrio, Netuno estando na energia de Áries,
e Mercúrio estando na energia de Leão, aonde a gente percebe que todo esse aspecto, toda essa observação me dá mais coragem de olhar para o que eu realmente quero e admitir para mim o que eu realmente quero. Muitas coisas a gente não consegue nem admitir para a gente mesmo o que a gente quer, justamente com medo de como isso vai parecer. E esse trígono, ele dá um pouquinho dessa base para o céu de coragem, a coragem de Áries em Netuno, permitindo com que você olhe com muita verdade, honestidade e clareza para aquilo que eu quero. Eu não estou conseguindo admitir nem para mim mesmo que isso é importante sim para mim, que isso é um talento sim para mim. Junto com Mercúrio, o trígono sempre potencializam de uma forma positiva, tá? A energia um do outro. E Mercúrio, que é a comunicação, que é projetos, que é colocar as coisas em pauta, que é colocar no mundo, em Leão, que é aquela coragem de acreditar naquilo que você faz, acreditar que aquela autoestima, de você confiar que aquilo é realmente bom. Eu confio que esse sentimento é verdadeiro, é inteiro. Eu confio que esse talento é incrível para eu colocar no mundo. Então ele me dá uma força maior depois que eu tiver essa percepção que o eclipse vai me trazer, se é que não já trouxe para alguns de vocês aí. A gente continua nessa movimentação de trígonos, de potencialização positiva entre outros dois planetas, que é Vênus e Urano. Vênus na energia de Libra, então Vênus sempre vai falar daquilo que a gente acha bonito, daquilo que a gente admira, daquilo que a gente quer viver. Vênus, numa energia de Libra, ele vai me trazer que eu acho bonito a relação que é justa, o trabalho que reconhece aquilo que eu faço, a amizade e a relação que tá ali do meu lado tanto quanto eu tô para ela. Então é você encontrar beleza no equilíbrio, encontrar beleza na justiça, encontrar beleza em ser para o outro e o outro ser para você de formas iguais. E ela se encontra, ela se une com a energia de Urano, que é uma energia de modificação, é uma energia que olha para a vida, vê o que não está funcionando e modifica e toma a frente para fazer uma mudança naquilo. Urano é conhecido como um planeta transgressor, que modifica as regras das coisas num signo de Gêmeos, que é um signo versátil, é um signo eclético, é um signo que aceita que existem várias verdades sim, que cada um tem a sua verdade, que a gente se entender um pouquinho o lado do outro, a gente compreende que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente está pensando no nosso umbigo. Então é aquela energia que vai me dar sustentação de perceber o quanto as minhas relações, as minhas produções, o meu trabalho, o meu reconhecimento tem sido justo e igualitário. Eu estou recebendo um retorno da mesma forma que eu me esforço, seja de que ambiente for, e me permitindo, e quando eu percebo que isso não está igual, eu me permito mudar. Eu me permito me posicionar de uma outra forma, eu me permito conversar sobre isso, eu me permito modificar isso de alguma forma na minha vida, porque não tá mais me fazendo bem, não tá mais me preenchendo de alguma forma, que algo não seja justo, não seja equilibrado e não corresponda ali às coisas que eu realmente quero viver na minha vida. Aí a gente vai seguindo, a gente tem um alinhamento de alguns planetas no céu, mas antes disso a gente tem um pico de uma chuva de meteoros que está acontecendo aí ao longo dos dias. O pico dessa chuva de meteoros acontece justamente na madrugada, do dia 12 para o dia 13, e aí a gente tem uma questão. Se a gente for ver do ponto de vista energético, do ponto de vista mais, não digo subjetivo, o ponto de vista mais subjetivo da coisa, esse pico de meteoros fala de quando a gente consegue enxergar uma clareza na escuridão. Tem uma coisa que você não compreendia, tem algum sentimento que não era muito claro para você, tem alguma insatisfação no seu trabalho, alguma escuridão, alguma coisa que era uma sombra para você, que você realmente não conseguia compreender. Seja uma insatisfação em relação ao trabalho, seja uma solidão em meio a várias amizades, seja um desconforto numa relação amorosa, seja um desconforto diante da vida. Algo vai ficar muito claro para você nesses próximos dias. É como se uma luz iluminasse seu céu de uma forma muito rápida, muito sutil, muito subjetiva, mas que te traz toda a clareza que você precisa para se libertar de um padrão, para se libertar de uma crença, para se libertar de uma limitação que seja. Ontem eu fiz uma leitura de Portal da Luz e veio uma mensagem muito parecida com isso e com o significado que esse pico de meteoros vai ter, se alguém quiser ir lá dar uma olhada, mas é basicamente isso, é quando eu tenho vários insights, conversas, momentos, percepções, uma música que eu escuto, uma lembrança que eu encontro, alguma coisa que vai deixando coisas muito claras que para mim sempre foram muito obscuras, porque eu não entendi direito a postura dessa pessoa, ou eu nunca compreendi muito bem porque que eu nunca consegui esse retorno no meu trabalho, e aí alguma coisa aparece como um clarão, de uma forma direta ou não, e você consegue compreender isso. E aí a gente chega no alinhamento dos planetas, que são planetas muito importantes, né? Se a gente souber aonde esses planetas estão no nosso mapa astral, a gente vai conseguir compreender aonde exatamente tudo isso vai afetar na nossa vida.
que é Mercúrio, Júpiter, peraí que eu fiz uma colinha, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Marte, Urano e Netuno. Então, eu peguei e desenvolvi como se fosse um mantra do que esse alinhamento vai trazer pra gente. Então, cada planeta tem seu significado, cada planeta traz ali uma mensagem pra gente. Saber onde esses planetas estão nas nossas casas astrológicas facilita muito, mas é algo como eu comunico para o mundo a explicação desses planetas, do alinhamento, é como se fosse um momento de comunicar ao mundo alguma coisa que você deseja realizar, seja falando, verbalizando isso, seja indo em busca disso. E assim eu me permito ampliar os meus horizontes para desbravar as novas formas de ser comigo e seguir os passos necessários, arcando com as consequências e responsabilidades no caminho de realizar os meus sonhos. Então, o alinhamento desses planetas, ele vai deixar muito claro que eu vi uma coisa e eu não consigo desver essa coisa. Eu percebi um sentimento e agora eu não consigo fingir que ele não está aqui. Eu percebi uma postura minha ou alguma coisa que eu quero mudar na minha vida, na minha carreira, no meu trabalho, nas minhas amizades. E eu não consigo mais não sentir isso, não viver isso. Então, ciente de que vão ter prós e contras, eu decido de forma clara seguir em direção a isso, porque é isso que eu quero fazer no momento, porque agora eu tenho clareza sobre isso e eu tenho energias que me dão coragem de seguir em direção a isso. Isso vai acontecer muito entre os signos de Aquário, Leão, as pessoas desses signos vão ser mais impactadas. Aquário, Leão, Áries, Gêmeos e Libra, principalmente. Então, todos os signos de ar e ali Áries e Leão, 2 signos de fogo, os signos de terra talvez nem tanto, não sejam tão impactados sobre isso, mas podem impactar porque vão lidar com pessoas desse signo, né? Então, é como se esse alinhamento de planetas, ele vai falar assim, olha, você quer uma expansão, você precisa comunicar essa expansão, essa vontade, esse direcionamento que você quer ter na sua vida, você está recebendo coragem para isso, você está recebendo o ímpeto de desbravar, quebrar regras, mudar as coisas de como elas estão acontecendo, para realizar uma coisa que é muito interior sua, que você deseja há muito tempo, que você quer realizar há algum tempo, e você sabe que isso pode ter consequências, que você vai ter que perder de um lado para ganhar do outro, mas isso está muito claro e não é possível mais não seguir nessa direção, nem que seja para resolver de uma vez por todas, para entender que esse desejo é possível ou não, que essa vontade, que essa realização é possível ou não. A gente tem um céu bem forte nesses próximos dias, que vai acontecer em áreas diferentes para cada um de vocês, conheçam seu mapa astral. E esse céu, ele vai se desenvolvendo e ele vai dando substrato de coragem, ele vai dando substrato de clareza, ele vai dando substrato de novos horizontes, novas realidades, para que você tenha esse desenvolvimento. A gente chega semana que vem, e isso eu vou falar só no próximo vídeo, mas a gente chega semana que vem numa lua cheia em Escorpião. Lua cheia é o pico de uma situação, é o ápice de uma situação, é quando a gente tem ali o ponto de resolver, de encarar, de ver, de lidar de frente, num signo de profundidade, num signo que vai fundo nas emoções, naquilo que sente, naquilo que quer, que faz o que for para realizar aquilo que quer e é capaz também de abandonar velhos padrões de uma forma muito inteira, de uma forma muito entregue para realizar aquilo que deseja, aquilo que é importante emocionalmente para si. Então a gente tem um céu potente que vai ter ali talvez seu pico maior, digamos assim, no dia 19 da semana que vem, mas a gente fala dessa lua num outro momento. Tem muita coisa acontecendo no céu, tem muita coisa acontecendo na astrologia. Se vocês identificaram alguma dessas coisas que pode estar acontecendo no seu ambiente familiar, no seu trabalho, nas suas amizades, você com você mesmo, nas suas relações amorosas, não importa. Então, é um céu muito potente que pede que você olhe com carinho e cuidado para isso. Agora eu vou pegar os oráculos lunares e ver de uma forma geral o que essa lua, esse eclipse e toda essa movimentação tá trazendo pra gente nos próximos dias. Então, se você gostou da previsão, segue aqui para os oráculos para saber qual é a mensagem geral para todo mundo desse eclipse, dessa lua nova, o que tá vindo astrologicamente e energeticamente através dos oráculos. Eu vou usar aqui o oráculo da força lunar para direcionar essa leitura. Então, eu peço... As cartas querendo virar. Eu peço mensagens do oráculo da força lunar para essa próxima semana, depois de um eclipse solar total em Leão, Júpiter em Leão, Sol em Leão, essa lua nova em Leão, qual a perspectiva, qual a energia dos astros e a mensagem lunar para essa próxima semana. Qual a mensagem geral para todas as pessoas que vão se conectar com este vídeo.
Qual a mensagem lunar geral? Aqui, saiu. Vou pegar a última também. É uma semente de algo novo que tem para nascer na sua vida, né? Então, a gente vai falar sobre uma semente de algo que tá nascendo dentro da gente, que a gente quer ver desenvolver, e que fala que você tem a clareza e o desenvolvimento necessário para fazer isso se desenvolver. Eu vou usar agora aqui para direcionar esse jogo, para dar uma mensagem mais completa pra gente do que tá acontecendo. O oráculo da Rainha da Lua é um oráculo que traz aspectos mais gerais sobre toda a nossa vida, forças, recomeços, reinícios, finalização de ciclos. Então, qual a mensagem do oráculo Rainha da Lua para essa semana de eclipse solar em Leão, Lua Nova em Leão? Qual a energia geral que as pessoas que se conectarem com esse vídeo precisam saber sobre essa semana? Aí a gente tem a mensagem de refletir sobre os nossos medos e sobre aquilo que paralisa a gente, para encontrar um balanço de em busca daquilo que a gente entende como abundância, daquilo que a gente entende como o que a gente quer ver e realizar no mundo. Dominando esse medo, tendo mais fé na gente, sabe? Aqui, bem que vem como direcionamento a carta da autossuficiência, né? Esse é o oráculo Moonology, ele traz fases da lua, ele traz uma espécie de temporização em relação a tudo, através de signos, fases da lua, ele vai trazer uma mensagem de conselho, um direcionamento para essa energia. Então, qual a energia do Moonology, qual a mensagem do Moonology para essa semana, de 12 de agosto até 19 de agosto, qual a mensagem geral, o conselho para as pessoas que se conectarem com esse vídeo. Eu baguncei na mesa inteira. E a gente tem a lua nova, não, a lua crescente, desculpa, em peixes, e a lua nova em Leão. Uau! Lua nova em Leão na lua nova em Leão. Melhor, impossível. Mais direcionado, impossível. Por isso que eu adoro os meus oráculos. Sou bem apaixonada neles. E para finalizar, essa aqui é uma mensagem extra. Esse oráculo é o Pérolas de Sabedoria, que ele traz um pouco da mensagem, de uma mensagem mais profunda, uma mensagem mais neptuniana, uma mensagem mais daquelas emoções que a gente não acessa ou não deixa transparecer. E ele fala, na verdade, qual o propósito desse momento aqui que a gente está identificando nos oráculos. Então, por que isso está acontecendo nesse momento da sua vida? O que que isso vem trazer? Então, peço mensagem de direcionamento, de conclusão, de propósito do oráculo de Pérolas de Sabedoria para as cartas e para a energia que eu tenho nessa mesa, da semana de 12 de agosto a 19 de agosto, eclipse solar em Leão, lua nova em Leão. Então, qual a mensagem do Pérolas de Sabedoria para este momento? Eu vou tirar 3 cartas. Então, vai falar sobre intuição, vai falar sobre sagrado feminino, uma reconexão com a nossa parte que espera as coisas acontecer, que dá tempo ao tempo, que dá tempo da gente digerir as nossas emoções, que dá o tempo da gente entender o que está acontecendo para depois agir, né? Eu gosto de fazer as leituras sempre de um ponto de vista mais geral e conceitual, para as pessoas que assistem as leituras só como fonte de autorreflexão, de autoconhecimento, que não tem muito uma ligação ali com o espiritual, com o energético, e depois como uma previsão. Eu vou fazer essa divisão, mas às vezes elas acabam saindo juntas, então vai estar tudo lá na legenda, na minutagem da legenda. Bom, a mensagem para essa semana é de que essa alunação, esse eclipse, ele vai trazer a perspectiva de uma semente, de uma coisa que eu quero ver crescer, de uma coisa que eu tô vendo muito potencial na minha vida. Então, é como se toda essa movimentação dos últimos dias, as pessoas que você tem encontrado, as conversas que você tem tido, as coisas que você tem lido, os filmes até que você tem assistido, as coisas mais subjetivas, assim, que você tem entrado em contato essa semana, elas podem ter trazido para você uma perspectiva de um potencial de algo. Então, é como numa conversa, numa presença, em alguma coisa que eu fico sabendo, eu vejo que alguma coisa tem potencial na minha vida, seja tem potencial de virar
uma nova profissão, uma nova dedicação, seja um potencial de virar uma nova relação, seja um potencial dessa relação ficar mais sólida ou ganhar outro aspecto de compromisso. Não importa aqui se é sobre um sentimento, se é sobre uma ação, se é algo dentro de você mesmo que você quer mudar, que você quer investir, que você quer fazer. É como se toda essa movimentação tivesse te dado uma perspectiva de uma semente que tem potencial, sim, de se desenvolver na sua vida. E isso vem muito com o aspecto de que aqui é uma mensagem sobre o quanto o nosso medo, o quanto as teorias que a gente cria na nossa cabeça, o quanto as gaiolas que a gente cria pra gente mesmo sejam as nossas responsabilidades. Às vezes a gente tá assumindo a responsabilidade nossa e do outro, às vezes a gente engessou a nossa vida de uma forma que não permite flexibilidade, às vezes a gente engessou os nossos sentimentos com crenças que impedem a gente de tomar certas atitudes, de ir em busca disso, de falar aquilo, de viver aquilo outro, porque a gente tem uma ideia e uma visão engessada sobre aquilo. Uma visão que serviu para você durante o caminho, mas que agora ela mais te prende do que te liberta. Então é quando a gente percebe que um medo, ele tá fazendo com que a gente não consiga avançar em direção a algo. Eu vejo o potencial de algo na minha vida, mas eu não consigo saber se eu sou capaz de fazer isso, se eu sou capaz de desenvolver isso na minha vida. E aqui pede que quando você faz uma autorreflexão, quando você olha para você, olha para as suas ações, olha para o caminho que você trilhou até aqui, olha no porquê você enxergou isso aqui como uma perspectiva de algo que pode ser um potencial na sua vida. Quando a gente consegue se olhar com clareza, quando a gente consegue observar para a nossa vida e para aquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar com maior clareza e honestidade sobre isso, a gente consegue perceber do que a gente é realmente capaz, o que a gente não é capaz, no que a gente está limitado e no que a gente não está limitado. Então, a gente consegue quebrar, abrir essa gaiola para fugir de dentro dela. A gente consegue acender uma luz dentro da gente. Aqui, eu não sei se dá para perceber, mas é uma pessoa abrindo essa gaiola para que os pássaros saiam. E o plexo solar dela, aqui essa parte da barriga em cima do umbigo, tá iluminado. E tá iluminando uma pessoa toda encolhida. Então, esse plexo solar é eu posso, eu consigo, eu vou realizar. Eu vou parar de reprimir uma parte minha, eu vou parar de reprimir uma parte de quem eu sou para realizar o que quer que eu queira na minha vida, neste momento. Entende? Então, quando você consegue fazer essa autorreflexão, olhar para você com honestidade, olhar para o seu caminho, olhar para o que você tem capacidade e para o que você não tem, para os seus defeitos também, você consegue quebrar boa parte disso que te prende e, com isso, encontrar um balanço. Aqui, essa carta vem falando que muitas vezes a gente não consegue observar com clareza para onde seguir. Aqui a gente tem várias luas penduradas nessa nuvem de várias fases diferentes. É como se várias emoções que eu passei, várias relações, várias decepções em trabalho, família, amigos, não importa aqui, várias coisas que eu passei na minha vida fizessem com que essa nuvem fosse criada. Eu não consigo ver qual é o próximo passo. Eu não consigo ver se isso aqui é um potencial ou é uma ilusão da minha cabeça. Mas a hora que eu consigo fazer um movimento de autorreflexão, eu consigo identificar o que é precioso para mim. Aqui eu tenho uma lua cheia. A lua cheia sempre fala do ápice das nossas emoções. Eu tenho uma lua cheia brilhando na minha mão. Eu tenho as minhas emoções, aquilo que eu realmente sinto, aquilo que eu realmente quero fazer e viver na vida. Com clareza, eu tenho que sentir, eu não tenho que ver aonde vai dar, ou aquilo preencher de alguma forma o meu ego e aquilo que eu quero ver e parecer para as outras pessoas. Então, a mensagem que aparece aqui é que quando você consegue fazer essa autorreflexão, encontrar esse balanço e perceber quanto das suas crenças, limitações e medos vêm de experiências passadas que talvez não foram bem digeridas, não foram bem compreendidas e você levou como uma lição de limitação. Então, isso eu não posso fazer porque vai dar errado. Esse movimento não é bacana porque me machuca. Mas nem sempre vai ser assim. Então, você assimilou esse aprendizado dessa forma. Por que eu tô falando isso? Quando você consegue ter essa autorreflexão, olhar para si mesmo com honestidade, fazer esse balanço sobre as suas emoções, crenças, vontades e tudo mais, você vai conseguir saber o que é realmente importante para você, aquilo que você não pode abrir mão, qual é a verdade sobre as suas emoções e sobre as suas vontades. Então, você consegue agir em direção a isso. E por que eu falo isso? Porque a outra carta de clarificação que veio é a carta da suficiência. Essa carta fala que
Quando eu tenho certeza das minhas emoções, tá vendo que eu tenho uma lua cheia imensa aqui atrás? Quando eu tenho certeza das minhas emoções, daquilo que eu quero, de para onde eu vou, eu sou suficiente e ponto. E não é suficiente só para conquistar. Quando a gente tem clareza daquilo que a gente sente, a gente não consegue agir em outra direção. A gente precisa agir de acordo com aquilo que a gente sente emocionalmente, e aquilo vai ter, aquele movimento que eu fiz vai ter um resultado, e esse resultado vai me trazer um aprendizado. Então não é sobre agir só quando eu tenho certeza dos resultados, é agir coerente com aquilo que eu realmente sou, quero e sinto. E isso é muito complicado quando a gente já teve ali alguns contratempos na vida, vamos deixar assim de uma forma mais bonita e suave, né? É muito complicado agir assim. Mas aqui a mensagem vem dizendo que quando você consegue ter dimensão de tudo isso que eu acabei de falar, e agir com foco e clareza naquilo que é verdade. Eu tô agindo de acordo com a verdade. Eu modifico a minha forma de pensar. A gente tem aqui a borboleta, que é um símbolo de transformação na mente. Eu modifico a minha forma de ver e pensar a minha realidade. Eu aceito as minhas emoções. A água sempre fala de emoções em oráculos. Eu aceito as emoções, eu aceito aquilo que eu quero viver e eu vou na direção disso, agindo com foco e direcionamento para aquilo que eu quero fazer. E quando eu consigo fazer isso, para gerar uma estabilidade, para conquistar alguma coisa, para estar em algum lugar com alguém, desenvolver uma carreira, não importa o que seja, eu encontro abundância. E não é querendo dizer que se eu faço isso, tudo vai dar certo, a vida é mágica e estamos na Disney. Não. Quer dizer que quando eu tenho convicção e eu fiz porque eu queria, mesmo quando dá errado, eu fico satisfeito de ter tentado, de não ter sido covarde o suficiente, de não ter pelo menos dado um passo em direção a isso. Isso deixa de ser um problema, uma dor para mim, porque eu fui em busca daquilo que eu queria. E eu vi o resultado daquilo, ou porque eu não estava preparado ainda, ou porque não era o momento, ou porque o outro lado não queria, porque nem tudo é 100% nosso. A gente não decide 100% por tudo, mas a hora que eu tenho foco, que eu mudo minha forma de pensar, que eu mudo a minha perspectiva sobre isso, eu consigo ir em direção a isso, eu não tenho como encontrar outra coisa que não seja a minha abundância. Ser abundante não é ter grana sobrando, não é ser super amado, é também, tá? Pelo amor de Deus. Mas ser abundante é saber de que eu posso ir em todas as direções que eu quero. Eu recebo sempre tudo aquilo que eu preciso, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, monetariamente, para ir em direção àquilo que eu desejo, para ir em direção àquilo que realmente me preenche. Porque eu tenho fé de seguir nessa direção. Né? Essa carta aqui vem falando que quando você consegue abrir mão dos seus medos, abrir mão daquilo que está te travando, você consegue ter fé de ir em busca daquilo que você realmente acredita. E aí encontra fatalmente isso aqui, porque eu começo a ser uma pessoa que eu tenho coragem, que eu vou em busca dos meus desejos, de que eu me arrisco, de que eu aprendo as minhas lições sem amargura, de que eu aceito que nem tudo tá nas minhas mãos, 50% na minha mão, 50% na mão do outro, do mundo, do universo, da vida, enfim. E aí quando eu consigo fazer esses movimentos, eu consigo me soltar de tudo isso que me prendia e viver uma vida mais de acordo com aquilo que eu quero, desejo, sinto e etc. As cartas de conselho, a gente tem aqui a carta de lua crescente em peixes, que fala para você honrar os seus sentimentos e os seus desejos. Então, a lua crescente é quando algo dentro de mim, emocional e muito profundo, começa a se desenvolver e eu preciso ir em busca disso, mas essas amarras estão me impedindo. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para mim, me libertar disso, eu tenho fé de ir em busca aquilo que eu acredito e que eu sinto como prosperidade. E aí, independente do resultado que eu encontre, eu percebo que eu fui de encontro com aquilo que eu acreditava, que eu achava que tinha um potencial, que é óbvio que depende da postura e do resultado do outro, mas eu fiz isso, sabe? Eu dei esse passo, eu não vivi eternamente a mercê do que achavam, do que queriam, do que poderia ser, do que era melhor para os outros, mas sim para mim. E o segundo conselho é justamente a Lua Nova em Leão, que é a lua que estamos agora. Lua Nova em Leão falando, brilhe, vá em direção a isso, dê esse passo, inicie aquilo que você quer iniciar na sua vida, tá? As cartas aqui do Pérolas de Sabedoria que falam qual o propósito de todo esse momento na sua vida, por que esse chacoalhão para te fazer ter coragem de ir em busca de alguma coisa que você sente, que você talvez nunca tenha buscado com medo do resultado disso, nunca tenha ido em direção a isso com medo do resultado que isso vai ter, seja na sua vida, seja de uma forma geral. E aqui essa mensagem, a carta da intuição,
vem dizendo para você acreditar na sabedoria da sua própria intuição e do caminho que você é guiado a seguir, porque você tem muito a aprender com isso. Então aqui não fala necessariamente o que você vai aprender, mas fala que você precisa trilhar esse caminho, você precisa caminhar isso para aprender algumas coisas, seja sobre ter coragem, seja sobre confiar e apostar naquilo que você sente, quer e deseja, seja de você se abrir para outras oportunidades e realidades. Aqui a carta da Afrodite vem dizendo que um dos propósitos disso é que você está acordando para o seu lado mais divino, no sentido de receber sentimento, de se realizar incondicionalmente, de seguir a beleza que você acredita na vida. Então é como se você estivesse saindo de amarras, de você acreditou que eu tenho que viver nessa fórmula para conseguir ser feliz. E essa intuição, esse momento, essa perspectiva de movimentação e coragem, ela tá te falando que existe uma vida muito mais bonita do que você tá achando, querendo e pintando para você. Mas você tá tão limitado naquilo que você não consegue nem ver. Então, isso tá acontecendo para te mostrar que existem outros lugares, ambientes e momentos para você desbravar. E a última carta vem a carta da revelação, que fala também desse propósito, que fala que a gente sai de uma ilusão, a gente sai de uma vida de ilusão quando a gente acredita na gente mesmo e se permite ser divinamente guiado ao caminho que a gente tem que seguir. Eu acho que eu não preciso explicar essa carta diante de tudo que eu já falei aqui, né? Imagino. Mas, para quem gosta, agora eu vou falar como se tudo isso fosse uma previsão para esses próximos 7 dias aí. Então, se eu for ler essas cartas como se fossem uma previsão, ficaria mais ou menos assim. É como se essa semana você entrasse em contato com algo, recebesse uma proposta, falasse com alguém, soubesse a notícia de alguém, que você percebe que isso tem um perspectivo, uma esperança de ser uma coisa muito boa na sua vida. Então, você começa a pensar sobre isso. Isso é uma coisa que te traz dúvida, que você vai sentir uma necessidade de autorreflexão, que você vai sentir uma necessidade de pensar sobre isso, sobre o sentimento, né, que essa nova possibilidade despertou em você. Então você começa a pensar do ponto de vista emocional, do seu caminho até aqui. Então, se é uma nova proposta de trabalho, como vai ser mudar? Se é uma proposta de um novo cargo, uma nova carreira, pessoas entrando na sua vida, uma mudança qualquer, você vai começar a pensar sobre isso, não vai ter muita clareza do que fazer, mas você vai começar a olhar para tudo que já aconteceu, todo o caminho que você já seguiu, tudo que já te trouxe até aqui. E você vai, nessa reflexão, você vai perceber que realmente para aceitar essa nova proposta, para aceitar esse novo caminho, você vai ter que fazer uma mudança drástica na sua vida. Você vai ter que largar um emprego, você vai ter que mudar sua vida, você vai ter que mudar seu comportamento, você vai ter que mudar seu relacionamento, você vai ter que sair de uma vida de solteiro e começar a se comprometer com alguém, ou você vai ter que largar um relacionamento porque ele não tá mais funcionando, porque você vê uma perspectiva num outro lado, não importa muito. Isso vai gerar em você uma autorreflexão de quem eu sou, quem eu fui nesse lugar, eu dei todo o meu potencial, por que essa coisa nova mexeu tanto comigo se eu já estava aqui em alguma coisa, ou se eu já estava teoricamente me sentindo bem aonde eu estava, do jeito que eu vivia, no meu status de relacionamento, no meu trabalho, enfim. Então você vai fazer uma autorreflexão daquilo que você quer viver, daquilo, por que essa proposta mexeu com você, aonde que isso te toca, e você vai perceber muitos medos em relação a isso. Você vai perceber o quanto de você diminuiu para caber, para ainda estar na relação que você tá, para ainda estar no trabalho que você tá, para ainda estar no momento que você está. E você vai perceber o quanto disso foi medo, o quanto disso foi crença limitante, o quanto disso foi você achando que não era capaz. E aí nessa autorreflexão, nessa troca que você tem, você vai começar a perceber o quanto suas emoções importam, o quanto você é suficiente sim para fazer essa mudança, o quanto você ainda tem para viver, o quanto você ainda tem para desenvolver nessa situação. E toda essa perspectiva, toda essa percepção que você vai ter sobre si mesmo, vai fazer com que você recupere a fé de viver algo que você sempre quis, recupere a fé de se sentir reconhecido no seu trabalho, de se sentir acolhido numa relação, de se sentir mais pertencente num grupo de amigos. Toda essa reflexão e você perceber o que estava me incomodando, por que eu me mantive nessa situação tanto tempo, o que fez com que eu realmente quisesse olhar para essa situação nova, esse potencial, essa coisa bacana que apareceu na minha vida. E quando eu consigo recuperar a fé de que eu sou suficiente para fazer essa mudança, de que eu sou suficiente para desenvolver e fazer isso e ir nessa direção, eu recupero também meu foco. Então eu mudo a minha forma de olhar para essa situação, eu mudo minha forma de pensar sobre fazer essa mudança, eu mudo minha forma de
me desenvolver nisso, equilibro as minhas emoções, então eu tenho ações práticas, mas equilibrada com as minhas emoções, com aquilo que eu quero realizar, com aquilo que eu quero fazer, e vou em busca disso para encontrar uma estabilidade, para encontrar uma parceria, para firmar algo que me preencha de uma forma estável, ou de uma forma pelo menos que seja estável emocional, financeiramente, o que quer que seja para mim. E então eu consigo encontrar abundância, eu consigo receber tudo aquilo que eu preciso para ir na direção daquilo que eu desejo, eu consigo me comunicar com quem eu quero me comunicar, eu consigo falar, desenvolver, entender por que de uma certa forma isso era uma insatisfação que eu sempre tive, nunca consegui deixar pra lá, eu sempre quis realizar isso, eu sempre quis ir pra esse lugar, eu sempre quis desenvolver essa atividade, o que quer que seja. E aqui na previsão vem muito dizendo como conselho para você seguir aquilo que você tá sentindo, seguir suas emoções mais profundas e para você acreditar que você tem potencial de desenvolver isso, de realizar isso na sua vida, que esse resultado pode ser favorável para você realizar e desenvolver tudo aquilo que você quer agora na sua vida. A clarificação do propósito, de por que tudo isso está acontecendo na sua vida, veio com a carta da intuição, que é uma carta que fala que você está sendo divinamente guiado para fazer o que você tem que fazer e para viver as coisas que você tem que viver, para aprender as lições deste momento da sua vida. Veio a carta também de Afrodite, que toda essa... dizendo que não é sobre amor, né? Apesar de Afrodite falar sobre isso. Aqui a carta de Afrodite como clarificação de propósito, ela aparece do ponto de vista de que tudo isso está acontecendo para que você aprenda a receber, a esperar do outro. É como se muitas vezes você se prendeu e não fez para não ser mal visto, para como as pessoas vão pensar, o que vai acontecer, isso é o correto a se fazer. Então, isso está acontecendo para perceber que você também tem que receber o sentimento e o movimento que você deseja, que os seus desejos, que as suas vontades, que as suas emoções também têm também têm importância e merecem ser validadas. Então, isso tudo está te levando a, mesmo que eu perca no final, eu vou ter feito uma coisa que eu queria, e isso vai me preencher de uma forma que vai fazer com que eu mude a percepção sobre ir em busca dos meus desejos ou não. E por fim, vem a carta da revelação, que na verdade tudo isso pretende te revelar que no fundo, a gente segue o caminho que a gente precisa trilhar para aprender as lições que precisa aprender e assimilar, para realizar e materializar na nossa vida tudo aquilo que a gente quer viver e que a gente precisa viver. Você tem autossuficiência para desenvolver isso, para ir em busca disso, e seja qual for o resultado que você encontre, no fundo você vai encontrar abundância, para ser recompensado de alguma forma pela vida, por ter ido em busca ao que você realmente queria realizar naquele momento. E não ter ido porque é o que vai fazer com que eu ganhe mais, ou é o que vai fazer, independente do que eu quero. Esse trabalho paga mais. Ou esta pessoa, ela me dá um status maior. Ou este lugar é pra fora, sabe? Pro outro ver. Aqui é pra você. Então você ganha só por ir, entende? Não que você não vá ganhar o que você quer ganhar, que não sei, não tá aparecendo. Mas é basicamente isso. Esse é o caminho que você precisa trilhar pra seguir, e eu acho que o céu tá colaborando um pouco com isso, dando toda a coragem, todo o respaldo. Se você não escutou a astrologia, volta lá na astrologia agora, que fala um pouco sobre isso. E essa foi a leitura do fluxo lunar de hoje, a leitura, o conhecimento do céu. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Volto depois com a previsão dos signos, pura e simples, de Áries a Peixes, para todos num próximo vídeo, tá? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, curte, comenta, compartilha. Deixa a mensagem aqui para mim. Um beijo e até!